Vamos falar sobre o Dia da Felicidade. A Andréia Deis está aqui com a gente nessa noite. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Prazer, obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Você está me falando que é um dia mundial que está na ONU, é registrado pela ONU, é isso? É registrado pela ONU. Foi em 2012 que a ONU registrou e ela tinha o intuito, na verdade, de contribuir para a diminuição das guerras, para o maior equilíbrio social entre os países, para se gerar, né, uma gestão de harmonia, de felicidade, de um estado funcional do ser humano. O que você percebeu? Que as pessoas estavam infelizes, que elas estavam cada vez mais depressivas. A doença do século esperada agora até 2030 é a depressão. É a depressão. É a depressão, é um fato. As pessoas estão cada vez mais depressivas. E o que a gente percebeu? Imagine um mundo, né? Imagine uma nação, uma sociedade. Se na família uma doença como a depressão, ela causa danos, como que faz com um país ou com um mundo depressivo? Agora, a felicidade, ela é algo que a gente pode dizer que é do indivíduo ou algo que é da coletividade? A felicidade, ela começa em cada um de nós, né? A felicidade, a gente tem que entender que ela não é um estado de momento, ela é a representação, a interpretação de um momento. Tá. Então, como que a gente acaba fazendo essa decodificação, né, errada da felicidade? Às vezes a gente, por exemplo, tem um percalço no dia, né? Você foi, bateu o carro, caiu, tropeçou, quebrou o salto do sapato e você fala, você é infeliz. Fui mandado embora da empresa. E pronto, aí você assume para você aquela infelicidade e acha que aquela infelicidade vai te absorver, ela tomou conta de você. Então, a felicidade, ela não é o momento que você vive, ela é a interpretação deste momento. Ela é um estado durável que ele vai durar enquanto você conseguir nutrir ele. Agora, como que a gente pode ser 100% felizes vendo a situação que nós estamos passando hoje no nosso país? Essas notícias, a coletividade, né, essa situação que estamos vivendo, ela contribui para que a gente seja infeliz ou isso apenas dá aquele tropeção e, no final das contas, nós vamos ser felizes todos? Existe uma estatística que não é tão boa assim, que se a gente pensar o povo, enquanto povo, principalmente pensando agora, mas em mundo, 56% das pessoas, quase 57%, estão num processo que a gente chama de tristeza, ou caminhando para um estado de definhamento. Se a gente pensar no Brasil, onde eles falam de 11 milhões de desempregados, não são 11 milhões, porque a gente tem mais 9 milhões que eles chamam de desalento. Então, o que a gente precisa começar a falar, né? O que eu acho que as rádios, as TVs, o que nós precisamos começar a falar? Que essa felicidade, ela começa na minha mudança de comportamento. As notícias não vão deixar de acontecer. As fatalidades ou as adversidades, sejam políticas, sejam econômicas ou sejam sociais, elas não vão deixar de acontecer porque a gente quer que elas deixem de acontecer. Agora, pode mudar a forma como a gente interpreta elas. A forma como eu vou me colocar diante dessas referências externas que eu estou tendo. Então, se a felicidade se vê nesse noticiário, é tudo de como eu recebo. Eu costumo muito brincar com a esponja e com o filtro, né? Se a gente é mais esponja, eu vou absorver, aí eu vou virar o caramujo, vou entrar embaixo da terra e aí eu vou começar a me frustrar, a ter crise de ansiedade, de pânico, de tristeza e cada vez mais eu vou me definhando e desacreditando que eu possa ser feliz. Então, a felicidade não é o que o outro fala para mim, não é o que acontece com o país, com uma sociedade, mas é como eu interpreto isso. Então, a felicidade ela tem que ser interna. Hoje existe um índice que chama índice de FIB, que é a felicidade interna bruta. Olha, nunca ouvi falar disso. Não, ele começou a ser medido, ele começou em Butão, depois foi para a França e hoje existem vários estados e capitais no Brasil. Tá. Olha o que você percebeu. Que não adiantava só medir o produto interno bruto de um país, se quem produzia esse produto interno, muito eram as pessoas. Então, se as pessoas precisavam ser medidas, foi criado pela ONU o FIB, que é a felicidade interna bruta, que se mede num estado, numa cidade ou num país, como que está a felicidade daquelas pessoas. Você concorda comigo que se eu tiver uma nação em subfuncionamento, vou deixar de produzir? Claro. Se a gente pensar numa empresa, se as pessoas estiverem tristes, e elas não tiverem, vai para frente, não vai, ou eu vou precisar de 2 vezes o número de funcionários para me dar o mesmo resultado. Então, se criou o FIB, que é a felicidade interna bruta, que está hoje sendo quantificado tanto quanto o PIB, que é o produto interno bruto de um país. A gente está superavitário?
Nós somos o 22º em 155 nações sendo investigadas. O Brasil está em 22º. Aí vem a pergunta, né? O povo brasileiro é um povo considerado feliz ainda, que nós estamos em 22º. Então, quer dizer, com todas essas referências, a gente ainda consegue interpretar, a gente é considerado um povo valente, essa é a verdade, né? Vocês estavam falando de resiliência, a gente é considerado um povo resiliente, né? É verdade. Fica aqui que eu já volto com você. Olha, eu queria te fazer uma pergunta, eu nunca tinha ouvido falar disso, do FIB? Do FIB, nunca. Uma coisa que eu queria te perguntar, felicidade pode se aprender? É algo que se aprende? Felicidade é uma necessidade e tem que ser desenvolvida como qualquer outra habilidade. Né? Nós nascemos, Sócrates nos diz que qual que é a característica básica, vou agora fazer uma pegadinha aqui, né, com você. Vamos lá. Se você pensar num bebê, numa maternidade, qual que é uma característica básica que todos os bebês têm, segundo os nossos filósofos? Que todo mundo nasce igual, você nasceu igual a mim, que nasceu igual a todo mundo. O pessoal até fala assim, tem tudo cara de joelho, não é? Então... Mas todos nós nascemos felizes? Todos nós nascemos essencialmente com o dever e necessidade de ser feliz. E as influências externas, as pessoas e os nossos ouvidos nos consideram, eles vão no que a gente fala de inibindo, de coibindo a gente a ser feliz, vai atrofiando. Atrofiando. Que musa. Porque a gente começa, vocês estavam falando um pouco de crenças, em coach a gente usa de crenças como convicções, como referências. Então a gente vai acreditando muito no que o meio externo vai falando, você não é capaz, você não pode, o país está em crise, nós não devemos, nós nos podemos. E quanto mais vem o não, vem a negativa, menor você fica. Então a felicidade é uma habilidade que tem que ser desenvolvida e nutrida, assim como outras competências que nós temos. Vamos às perguntas dos telespectadores? Gosto sempre que vocês entrem com a gente e participem do programa. Não tem o nome aqui do telespectador ou da telespectadora, mas diz assim, Andréia, como que nós podemos ser felizes em casa com as adversidades no trabalho? Você entendeu, né? Entendi. Em casa, com as adversidades do trabalho. Eu tenho 3 filhos, hein? Opa! Sou casada há 18 anos e tenho 3 filhos. Isso é, de novo, né? O que a gente precisa dizer? A primeira coisa é separar os 2 lugares. O que acontece no espaço do trabalho, aconteceu no trabalho, e eu preciso aprender a desligar o clique. E a hora que eu vou para casa, eu tenho uma outra situação. Tem uma dica muito legal que quando eu entro em casa, eu costumo dizer, dá 10 passos para trás e entenda que você está mudando. A gente pratica o stop, né? Que é dar um passo para trás e entende que você está num outro ambiente. E que a gente não deve levar os problemas do trabalho para casa e nem da casa para o trabalho. Porque é isso que dificulta o nosso relacionamento com a felicidade nos 2 ambientes. Então você pode até querer compartilhar ou falar alguma coisa, mas não está no momento, 5, 7 minutos, mas viva a situação de cada momento. Em casa você está com a família, você tem direitos, você tem ali os prazeres da sua casa. Se permita viver esse momento. Tem um amigo meu que ele deixava os sapatos do lado de fora. É isso. Né? Ele falou assim, eu deixo os problemas lá, depois quando eu ponho o sapato eu sei que eu tenho que retomá-los. Perfeito. Boa noite, Fábio. Boa noite, Andréia. Como eu posso saber se eu sou feliz? É o Gilvan de Maceió que está perguntando. Existe aqui uma brincadeirinha que a gente pode fazer com eles, né? E vou fazer com você também, Fábio. Você tem um papel aí, um lápis? Tenho. Opa, por favor. Então, vai lá. Tá. Então, junto aqui com o Fábio, os nossos telespectadores... Vou pegar o último aqui, que o meu... todos aqui têm as minhas pautas aqui, o meu roteiro. Vamos lá. Primeira pergunta. Eu queria perguntar a você e aí a todos... Aí eu tenho que escrever? Você vai escrever, lógico. Tá. Nós vamos testar, ver quanto que você está feliz ou não. Tá. O quanto você se sente entusiasmado de 0 a 5 todos os dias quando você acorda de manhã. Então você acorda de manhã e diz, bom dia, alegria, hoje é um novo dia. Você vê o sol, você vê o colorido, ou você entende o frescor da chuva, do outono chegando. Quanto você se sente entusiasmado? 0 a 5? De 0 a 5. Coloque aí o número. Se não quiser contar, não precisa. Não, vou contar. Pronto, tá aqui. Eles já estão filmando, né? Adianta. Olha o Anderson com a câmera aqui. Agora eu queria saber o quanto você sorri no seu dia. Se você pegar o seu dia, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, o quanto você dá risada, o quanto você consegue expressar com leveza, com alegria, essa felicidade. Esse é fácil. Agora,
A terceira pergunta. De 0 a 5, o quanto você consegue viver o seu presente e projetar o seu futuro, deixando o que passou para trás? Você consegue deixar suas amarras, as suas tristezas, se desprender das coisas e dos fatores que aconteceram? Tem que ser sincero? Tem que ser sincero e viver o seu presente? Pronto. E de 0 a 5, qual o seu sentido de vida? Como você acorda todos os dias e fala, eu sei por que eu estou aqui na Terra, eu sei qual o meu propósito, eu sei qual o meu sentido, eu sei qual é a minha missão. Qual a sua média, né? Será que todos que estão E aqui... aí, eu somo? Soma tudo e divide por 4. Eita, nós. Então vamos lá. 5 e 5, 10, 14, 17. E aí divide por 4. Isso. Essa média, o que vai ser? Essa média você vai ter um 4 e um pouquinho aí. Então, quase, 4, né? 4, 16, né? Isso. Desce 1. Isso. Você é considerado, você está 4 e acima... pouquinho. 4 e um pouquinho, tá? 4 e... você é considerado uma pessoa que está no caminho realmente de entrar até, quem sabe, numa zona de conforto. Está se considerando tão empoderado da felicidade. Qual que seria o feliz mesmo? Com quanto? O feliz a gente considera, tem o feliz funcional e o feliz infuncional. Abaixo de 3, a gente está entrando no que a gente chama num processo de tristeza. Tá. Lembrando que o que a gente tem que ter? Os 4 ingredientes que eu falei. Entusiasmo, motivação e sorriso, sentido de vida e se desprender do passado. Essas foram as perguntas que eu fiz. E essas também são os mecanismos para impulsionar a gente para ser feliz. Queria agradecer muito, André, a sua presença. Nós não temos mais tempo, mas olha, vamos convidar você para voltar para a gente falar mais sobre felicidade. Gostei. Okay. Que bom. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer.